Esse capítulo teve um adolescente se passando pelo Rapina, Rachel e Corey discutindo seus sentimentos, Moça Maravilha e Columba lutando juntas, muito humor, muita ação com cara de quadrinhos. Por que não usaram essa fórmula em todos os episódios? Shazukara! O 12º episódio da segunda temporada de Titãs é intitulado Foxhawk, ou Falso Rapina, e começa com um flashback da morte do Jericho e um salto no tempo direto para a mente do Exterminador, onde nós descobrimos que o seu filho está aprisionado desde então. Eu adorei o fato do Jericho falar quando tá na cabeça do Slade, porque essa situação dele ficar preso na mente do seu pai já aconteceu nos quadrinhos, e lá ele falava normalmente. Então achei muito legal eles trazerem isso pra série também. Também é interessante notar como o Exterminador não matou o Robin lá na hora, justamente porque ele devia estar mais preocupado em salvar a vida do seu filho e entender o que estava acontecendo. E nisso o Dick deve ter aproveitado a distração pra fugir. Só que o que deve ter acontecido depois disso é que o Slade percebeu que não conseguiria trazer o Jericho de volta. E com isso ele resolveu apenas se livrar dos Titãs como uma forma de alcançar sua vingança. Só que a gente percebe que não é isso que o Jericho quer. Ele não tá trabalhando junto com o Exterminador, ele é um prisioneiro na mente dele. O episódio mostra que o Jericho prefere matar o Slade e morrer junto com ele do que continuar nessa situação. Então é até assustador pensar como ele é só um espectador na mente do seu pai e tem que presenciar todas as atrocidades que o Exterminador faz, inclusive subverter a sua própria irmã para matar os seus amigos. Sim, essa semana nós tivemos o esclarecimento do passado da Rose também, e por mais que tenha sido legal conhecer um pouco mais da personagem, eu ainda sinto que a gente não precisava dela nessa segunda temporada. Pra mim, um dos maiores problemas que Titãs sofreu foi justamente a introdução de diversos personagens com novas histórias secundárias, sendo que os personagens principais ainda nem tinham resolvido todos os seus dilemas. E por mais que a Rose tenha sido uma nova adição, ela também foi muito deixada de lado. Eu entendo que não dava pra gente destrinchar toda a história dela antes, porque isso ia tirar o peso da revelação de que ela era uma traidora dentro da equipe. Mas eu sinto que isso também foi uma desculpa para eles não precisarem aprofundar na personagem, e com isso a evolução dela também foi prejudicada. Se você parar pra pensar, se você tirar a Rose da equação, se ela não estivesse nessa segunda temporada, os eventos iam acontecer basicamente da mesma maneira. Só que como eu falei, individualmente todos esses arcos são muito bons, então também foi muito interessante ver como a Rose se sentia deslocada, como ela estava confusa, ninguém era igual a ela queria entender de onde vinham os seus poderes, e como o Slade se afastou dela a princípio, mas depois se reaproximou pelo mesmo motivo. Ele realmente quer ser um bom pai, na mente distorcida do Exterminador, que é um vilão com muitos problemas. Isso aí é a definição de família dele, nós vamos lutar juntos e matar os Titãs. Então ele se afasta da Rose em um primeiro momento justamente porque não quer que ela passe pela mesma coisa que o Jericho passou, só que depois ele se reaproxima justamente porque não quer que ela passe pelo mesmo que o Jericho passou. Então ele sente que ele tem que estar mais presente e que ele tem que preparar ela para que ela consiga enfrentar qualquer coisa que venha atrás deles. Só que é claro que nisso ele vai se aproveitar dela para alcançar os seus objetivos também. E é claro que o Jason não ia aceitar muito bem quando ela abrisse o jogo, foi o que a gente imaginou que aconteceria. O Robin foi embora, aparentemente ele não quer ficar nem com a Rose e nem com os Titãs, só que isso também deixa a personagem em um dilema, porque ela parece que tá mais inclinada a ajudar os Titãs. Parece que ela realmente teve um lapso de consciência e falou, não, o que eu tô fazendo é errado, eu tenho que lutar contra o meu pai. Mas será que ela vai conseguir fazer isso? Até onde essa influência do Exterminador vai conseguir convencer ela a passar pro seu lado mais uma vez? Um detalhe legal e que eu não tinha percebido é que essa casa onde eles estavam ficando foi invadida, né? Eu pensei que pudesse ser uma das mansões do Bruce Wayne, mas não, eles só entraram lá e estavam aproveitando tudo na ilegalidade mesmo. Enfim, nós também tivemos um momento muito bacana entre Moça Maravilha e Columba. As duas heroínas decidem resolver as coisas por conta própria e invadem a casa do agente da Cadmus, preparando uma armadilha que ele cai como o imbecil que é. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Essas coisas aí
não acontecem na vida real. Você tinha que ter trancado a porta e se escondido. Se bem que com elas lá fora você não ia conseguir se esconder por muito tempo. E por mais que tenha sido só uma cena de interrogatório, como é legal ver os heróis trabalhando juntos. Afinal de contas, essa é uma série de um grupo. Ficar isolando os personagens, por mais que seja para que eles tenham desenvolvimento, acaba tirando o propósito de fazer uma série dos Titãs. A mesma coisa entre Stellar e Ravenna. Uma das melhores coisas da primeira temporada foi justamente essa relação entre elas. A Kory abriu mão da sua missão para proteger a Rachel. Então ver as duas juntas de novo, conversando, discutindo dentro do carro, indo de um lugar para o outro, como foi muito o cerne da primeira temporada, os Titãs sempre se deslocando, foi maravilhoso. Os poderes da Kory continuam falhando. Na verdade, agora ela nem tá conseguindo usar os seus poderes, o que deixa ela completamente perdida, descontrolada. Ela sempre teve o controle de tudo e agora as coisas estão escapando das suas mãos. É o que ela mesma admite para Ravenna depois de chamá-la de bruxa intergaláctica em uma cena em que as duas extravasam. E elas precisavam colocar isso pra fora. Poxa, ninguém conversou nessa temporada, ninguém falou o que estava sentindo. A hora que o Dick tenta fazer isso, o grupo inteiro abandona ele. Não adianta a série falar, família resolve as coisas unidas, vocês precisam fazer isso juntos, se na prática não é o que eles estão fazendo. Esse episódio conseguiu resgatar um pouco mais desse lado, essa união dos Titãs. Por mais que eles estejam fragmentados, esses núcleos isolados estão começando a ficar mais unidos e eles estão caminhando numa direção em que os personagens vão se reencontrar. Justamente por isso ele já foi bem melhor que os anteriores. Mas quem tá completamente alheio a tudo isso é o Rapina, que terminou com a Columba alegando que ele só atrai caos e violência e faz o quê? Vai usar drogas e competir em lutas clandestinas. Da hora, hein, mano? Por mais que a princípio a gente veja isso como uma contradição, o Hank não sabe fazer outra coisa da vida dele. Desde a infância, desde a adolescência, desde a faculdade, a violência sempre fez parte da sua vida. É uma maneira que ele encontra pra extravasar, é uma maneira que ele encontra pra escapar da realidade. Só que tá longe de ser o jeito certo. Ainda assim, toda essa situação nos leva a algumas cenas de luta impecáveis. Primeiro, porque a coreografia de Titãs sempre foi um dos pontos fortes da série. E segundo, porque a coreografia com uniforme de super-herói. Cara, vocês têm noção que a última vez que a gente viu um dos Titãs usando traje foi o Robin lá no episódio flashback do Jericho? É muito tempo sem um dos principais elementos dos personagens. Ainda bem que o Rapina tava aqui pra resgatar isso e valorizar o seu uniforme. Não é bem assim, né? Nós descobrimos que um falso Rapina tá espalhando o caos com o traje roubado e manchando a reputação do nosso herói. O Hank logo descobre que é um adolescente e vai até o apartamento dele dar uma lição de moral, só que é ele que recebe esse choque de realidade quando percebe não só no discurso do adolescente que diz ter sido uma honra usar o manto do Rapina, mas até com o tiozinho de cueca lá na lavanderia. As pessoas admiram os Titãs, elas acreditam neles e esperam que o mundo seja um lugar melhor porque eles estão lá fora lutando para protegê-las. Aquele pesadelo com a Dawn já tinha deixado ele abalado, e eu acho que essa mensagem ganha ainda mais força porque o garoto não estava querendo dar uma lição de moral nele, ele realmente admira o Rapina. Então isso talvez seja um choque que faça com que ele volte para os Titãs e queira limpar a sua reputação, talvez reatar com a Dawn. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Só que com isso eu fiquei pensando, eles vão deixar pra lá aquele plot da irmã do Ellis e fingir que não aconteceu? Ou Rapina e Columba vão ter que lidar com isso na terceira temporada? Porque falta pouquíssimo tempo para que todos os plots sejam fechados. Então essa vai ser uma das tramas que ou eles esquecem que aconteceu, ou eles vão ter que voltar nela mais pra frente. Mas o que finalmente vai acontecer é a chegada do Asa Noturna. Demorou, mas chegou. Depois de um encontro dramático em que a Adeline pede para que o Dick traga o seu filho de volta, assim como ela tinha feito com Slade, mas as coisas não terminaram do jeito que ela gostaria, o cara até trouxe o filho de volta, né? Mas o protagonista dessa segunda temporada chega até uma loja de sapatos em que tem um momento muito divertido ali com o Stu. De cara dá pra perceber que ele tava querendo um traje novo, mas o Stu é um sapateiro muito orgulhoso, que ficou ofendido com o fato do Robin ter queimado seu antigo traje, que ele mesmo havia feito.
Ainda assim, o personagem volta atrás e nós conhecemos o seu laboratório ultra tecnológico em oposição à sapataria antiga no andar de cima. E como o Batman conhece o seu pupilo como ninguém, ele mesmo já havia encomendado um novo uniforme pro Dick. Por mais que seja legal ver essa relação entre os personagens e perceber que mesmo de longe o Bruce Wayne ainda continua cuidando do Dick, acho que faltou um momento ali pra ele dizer, tá quase perfeito, mas eu quero que você adicione um detalhe, porque toda essa história do Ala Azul, que foi o que causou a redenção do Dick Grayson, foi uma parada bem pessoal dele, aconteceu dentro dos muros da prisão, não tinha como o Batman ter acesso a isso. Será que tinha? Será que isso também foi orquestrado pelo Bruce Wayne? Aí você tá maluco. Enfim, esse momento foi muito legal, totalmente quadrinhos, me lembrou aquela cena de Demolidor, em que o Matt Murdock pede pro Melvin fazer o seu uniforme. Muito bacana mesmo, mas ao mesmo tempo muita gente deve ter ficado pistola com o fato de que o Asa Noturna só vai aparecer de verdade no último episódio. Assim como a galera já tá revoltada com o Mutano sendo basicamente um cameo de luxo dentro da série. Desde o episódio anterior, a gente só tem um momento no começo e no final do capítulo e é com isso que a gente tem que se contentar. Esses momentos são de tirar o fôlego? Com certeza, mas o Mutano é um dos principais membros dos Titãs, ele com certeza merece mais destaque do que isso. Só que, mais uma vez, isoladamente, essas cenas são muito legais. Elas reforçam o que a gente já tinha percebido no episódio anterior. A Cadmus transformou um herói em um monstro ativado pelo gatilho da música clássica. Então esse é o sinal que ele recebe, esse é o estímulo para se transformar e atacar todo mundo à sua volta. E o Garfield vai precisar de muita terapia quando essa situação acabar, porque esse era o principal medo do personagem, se descontrolar e machucar alguém. E agora ele tá fazendo isso em uma escala que nem nos pesadelos dele deve ter acontecido. É uma contradição muito grande, né? O Garfield, que tem a personalidade mais dócil, que é o personagem mais divertido da equipe, se transforma em um monstro sedento por sangue. Muito forte isso. E pra piorar as coisas, a Cadmus tá se vendendo como a salvadora da pátria. Eu acho que isso pode levar a gente pra duas situações. Primeiro, eles chegam com o Connor lá com a lavagem cerebral e colocam ele para lutar contra o Garfield, alegando que esse é o projeto da Cadmus para combater os vigilantes fora de controle. Ou eles vão usar o Superboy como uma máquina de destruição, soltando ele na cidade para espalhar ainda mais caos e aparecerem como salvadores tentando eliminar os dois para ficarem bem na fita e continuarem os seus experimentos por baixo dos panos e com o apoio da população. Seja qual for a opção, as coisas podem ficar bem complicadas para os nossos heróis e isso pode abrir caminho para o Lex Luthor aparecer na série. Lembrando que já saiu o vídeo promocional da season finale, e além da gente ter algumas cenas do Dick no traje do Asa Noturna, lutando, usando seus bastões que já deixa a gente completamente na hype e esquece tudo de ruim que aconteceu na temporada, nós também vemos um caixão e todos os personagens vestidos de preto na última cena do teaser, indicando que alguém vai morrer. Nessa cena final não estão presentes nem a Ravenna, nem o Jason Todd e nem a Donna Troy. O Jericho também não tá ali, então não dá pra gente saber se eles não conseguiram salvar o personagem, ou se ele tá vivendo dentro de outra pessoa agora, ou se ele simplesmente não se uniu aos Titãs, ele resolveu levar uma vida normal lá com a mãe dele, isso a gente só vai saber no último episódio mesmo. O que a gente consegue especular é que o Jason Todd falou que não se uniria mais à equipe, então talvez realmente ele não tá ali porque ele vai ter um arco à parte na terceira temporada. O que deixa a gente com as candidatas Moça Maravilha e Ravenna. O que faz com que a gente aposte na Donna é que na cena em que o caixão é tirado do carro tem uma corda ali do lado. Será que esse é o laço da Moça Maravilha? Enfim, isso aí é especulação pro último episódio. Falando sobre o penúltimo, eu achei um dos melhores capítulos dessa segunda temporada, por mais que a gente perceba que alguns personagens ainda pudessem ter mais destaque e mais atenção. O sentimento que fica é que Titãs funcionaria melhor se ela tivesse uma estrutura parecida com as séries de TV aberta, com 20 episódios em que essas tramas secundárias pudessem ser exploradas muito mais, ou que eles não tivessem aberto tantos plots assim para que a trama principal se perdesse. Como eu já mencionei, todas essas histórias secundárias são muito boas e principalmente têm muito potencial. Deixam a gente se questionando, nossa, o que vai acontecer agora com a Donna e com a Columba? Elas podiam lutar juntas, elas podiam formar uma própria dupla, como a gente viu no começo a Corey com a Donna e a gente pensou nisso. Então tem toda a questão do Mutano e o seu potencial sendo libertado, toda a questão da Ravenna, que podia ser o plot dessa segunda temporada quando a gente começa a ver os
poderes dela se manifestando de maneira estranha, aquele gárgula solto pela cidade, então são coisas que se perdem. Colocar tudo isso em uma única temporada, em que a trama principal é a luta dos titãs contra o Exterminador, e ainda tem o rolê do Jericho tá preso na cabeça do Slade, e ainda tem a situação da Rose tá ajudando o Exterminador esse tempo todo, só que a Rose também é a namorada do Jason Todd, que é muita coisa, e a trama principal perde força com isso. Ainda assim, acho essa segunda temporada muito melhor do que a primeira, tô ansioso pro último episódio, e espero que esses erros que a gente comentou aqui sejam corrigidos e a gente tenha uma terceira temporada impecável como Titãs merece. Mas e o que você achou desse episódio e quais são as suas expectativas pro último? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Primeiro, porque a coreografia... São Corey. Não é assim. Porra, esse cabelo fica caindo, mano. Não bem assim. Não bem assim? Essa frase nem existe. Que mesmo... Ai, mordi a língua. Caraca, toda vez. Uau, quanta coisa eu falei sem errar, moleque.